Boa noite, irmãos. Irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Pai, nós reunimos aqui nesta noite, em nome de Jesus, meu Pai, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido. Temos aqui ausente alguns irmãos que não puderam vir. Nós pedimos ao Senhor que os visite e os abençoe, meu Pai. Que o Senhor esteja com eles, possa estar cuidando de todos eles. Pai, nós reunimos aqui, pedimos ao Senhor que tenha total liberdade no nosso meio. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade total. E que tudo que aqui for falado seja para a honra e glória do Teu Santo nome. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos ouvido muitos comentários sobre religiões. E, em particular, nós ouvimos um comentário muito interessante de um bispo lá da Catedral de Aparecida do Norte, do catolicismo, e que esse bispo fez uma menção aos católicos, dizendo que os católicos precisam de ter identidade, se são católicos ou se tem outra religião. Porque nós temos ouvido aí que essas questões políticas, o presidente tem que se colocar aí como evangélico, como católico, e participa de tudo enquanto é religião. Então eu achei prudente essa observação dele, pois realmente a própria leitura da Bíblia nos traz muitas complicações. Por quê? Nós às vezes ouvimos irmãos falando que já leram a Bíblia tantas vezes. Eu já ouvi um irmão dizer que já leu a Bíblia 30 vezes. Todo dia a gente encontra irmãos que dizem que eu leio a Bíblia todo ano. Tudo bem, não tem nada contra. Mas o que a gente precisa de observar é que a Bíblia é um compêndio de 66 livros. Se você lê, e esses livros, eles são livros diferentes. Então, se você lê o livro de capa a capa, você está lendo um livro, mas dificilmente você está entendendo o livro. Por quê? Você tem que ler um livro, entender em qual texto, em qual contexto, em qual época, para quem foi dito aquilo, quem disse. Tem uma série de coisas que você tem que entender. Se você ler o livro de capa a capa, como você vai ter uma cabeça suficiente para diferenciar cada assunto para entendimento do que a Bíblia quer te ensinar? Fica difícil. Então, por isso que nós temos que, às vezes, entender determinadas coisas. Primeiro, qual que é a principal personagem da Bíblia? Jesus Cristo. É Jesus Cristo, não é Moisés, não é Abraão, é Jesus Cristo, não é Paulo, não é o Apocalipse, é Jesus Cristo. Outra coisa que nós precisamos saber é o seguinte: a Bíblia é um compêndio político. Então nós temos que entender, foi uma política que encontraram diversos pergaminhos, muitos pergaminhos, muito mais que esses que são citados, inclusive evangelhos escritos por outras pessoas. Mas, politicamente, formaram um canon
e escolheram aqueles que trariam mais importância, mais significado, mais proximidade com a história, e decidiram que esses seriam compensados num só livro para melhor entendimento, para servir de guia para os interessados no entendimento da palavra de Deus. Isso. Agora, nós não temos gente que mistura Antigo Testamento com o Novo Testamento e aquela confusão. Então, eu tirei aqui alguns assuntos muito, a meu ver, muito relevantes para nossas vidas. Eu gostaria de falar aqui a respeito das diferenças do Espírito de vida e o Espírito Santo. Por quê? O Espírito de vida é a vida. A vida, nós temos, a vida é Espírito de vida. Você foi concebido, você recebeu a vida, e é chamado de Espírito de vida. Esse Espírito de vida, sempre falado, conheceram-se no Antigo Testamento o Espírito Santo. Como o Espírito Santo, ele era apresentado a determinadas pessoas, ele era não apresentado, ele era concebido a determinadas pessoas em determinadas missões por Deus. Não era todo mundo tem o Espírito Santo. Por exemplo, Sansão recebeu um Espírito para aquela missão. O Samuel, a mesma coisa. Não é como hoje, que é um outro processo. Então, o Espírito Santo, ele é eterno, ele é Pai, faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vinha, era possuído por pessoas escolhidas para uma determinada missão. Esse era o Espírito Santo no Antigo Testamento. Beleza. O Antigo Testamento, ele relata uma história e não adianta você ficar procurando assunto antes do Antigo Testamento. Não adianta. Nós temos que pegar de um ponto. O ponto é Gênesis, princípio, quando Deus trouxe a Moisés o desejo dele, a vontade dele, que Moisés fizesse conhecido aquele projeto dele, projeto de salvação, que está lá no livro de Gênesis. Aí vem a história, relatando a história. Qual a história que é relatada? De um povo que foi escolhido para uma missão aqui na terra, o povo judeu. Então o Antigo Testamento é a história do povo judeu. Aí vem, quando chegamos num determinado tempo, que chega no Novo Testamento, morreu o Antigo Testamento. Aí nasce uma nova época, uma nova era, que nasceu com um dia, um ano, 2 anos, então, um século. Hoje nós já estamos no século 21, uma nova história, que já vem Jesus Cristo como Filho de Deus, para a salvação da humanidade. Nós temos que focar nisso. Não adianta você ficar lá no judaísmo, lá no Antigo Testamento. Isso acabou, isso é histórico.
Isso é para confirmar, para que nós possamos ter parâmetros hoje do Novo Testamento afirmado pela história do Antigo Testamento. Então, nós vamos fazer alguns comentários aqui, e por isso que eu passei esse texto aí, para não ficar muito dependente de abrir a Bíblia, que diz, vai nos apresentar o seguinte: no Antigo Testamento, o Espírito Santo manifestava-se em missões de Deus a pessoas escolhidas. Acabei de falar isso aí. No Novo Testamento, o Espírito Santo se manifestava ou se manifesta em missões. Não, estou lendo o lugar. No Novo Testamento, o Espírito Santo se manifesta a partir da assunção de Jesus aos céus, quando, após o término do ministério, do serviço de Jesus na terra, após a sua morte, após a sua ressurreição, após o testemunho da ressurreição dele, da despedida dele aos discípulos, e a subida aos céus. E essa subida aos céus foi vista, segundo a própria Bíblia, por mais de 500 pessoas assistir Jesus sendo assunto ao céu e vindo 2 anjos, ou não sei quantos anjos, ao encontro dele. Então o marco registrado é esse. Não adianta qualquer outro assunto que vier, esse aqui não é um assunto da Bíblia, que a Bíblia informa isso aí. Sabe por que Jesus foi assim? Jesus não é filho de Maria, porque Jesus de Maria teve você. Isso é outro papo, é outra história. Mas o assunto histórico, para entendermos qual a nossa condição da nossa caminhada aqui, vem por aí. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 7, que está na folha aí, diz o seguinte: Jesus dizendo: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. O que Jesus está dizendo? Eu vou para o céu, eu sou assunto aos céus. É necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo. Quem está presente aqui agora, na terra? O Espírito Santo, não é mais Jesus Cristo o Salvador, é o Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Mas qual a condição que ele está? Ele diz o seguinte, que aqueles que tornaram-se discípulos de Jesus, que conheceram a história de Jesus, que querem conhecer, querem andar segundo Jesus Cristo, esse recebe o Espírito Santo. Aí você vai perguntar, então aí vai ficar 2 espíritos na pessoa, porque tem o Espírito Divino e agora tem o Espírito Santo. Não. Porque na medida que nós recebemos como discípulos de Jesus o Espírito Santo, ele sobrepõe o Espírito de vida. Ele é um Espírito superior. Ele sobrepõe, ele abafa, ele cobre o Espírito de vida. Ele é tudo, ele é Espírito de vida, é vida espiritual. Aí nós vamos entender da seguinte maneira. Vocês entenderam esse versículo 7 do João capítulo 16? Mas eu vos digo a verdade.
convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não irá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. O Espírito Santo só veio porque Jesus foi. Algumas narrativas para nós entendermos o Espírito Santo no Antigo Testamento. Está lá em Jó, capítulo 12, verso 20. O texto refere-se a Jó se defende de acusações de seus amigos. Nós, ao lermos o livro de Jó, nós vamos constatar que Jó, que passou por aquela situação toda, que o próprio Deus autorizou que o Satanás pusesse a mão nele, para que ele passasse por aquela situação toda, foi Deus que autorizou. Aí, Jó, no capítulo 12, no verso 20, ele se defende de acusações de seus amigos. E no livro você vai ver que os amigos dele, Zofá, Bildade e tem o outro lá. São 3 amigos. Eles acusam Jó de pecador, que Jó estava passando por aquela situação por culpa dele, que ele era culpado, que ele era pecador, que ele tinha que confessar, que ele tinha não sei o quê. Aí, Jó responde da seguinte maneira. Jó respondendo aos seus amigos, diz: aos eloquentes, ele, Deus, tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. O que Jó quer dizer assim? Parece esse ele fala com humildade. Ele disse: olha, aqueles eloquentes, inteligentes, que fala bem, Deus tira a palavra dele. Não é que quer, tira a palavra dele. E diz: e tira o entendimento dos anciãos, que o ancião às vezes acha que é muito entendido, muito sabido pela quantidade de anos que já viveu. Ele quis dizer aqui que a vida em si, a vida sem a vida espiritual, não vale nada. Que a mesma hora que nós a temos, nós a perdemos. Uns a perdem muito novo, outros em adiantada idade, porque não vale nada, ninguém tem controle sobre ela. Quem tem controle sobre ela é Deus, ninguém tem controle. O Jó quis dizer para ele: ó, o que aconteceu comigo? Vontade de Deus. Ele quis dizer. Aí no verso, no Salmo 1, no verso 1 e 2, o salmista, ele faz uma justificação a respeito dos justos e dos ímpios. Aí ele diz assim, verso 1, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele está dizendo aqui? Esse homem é um homem diferente, é um homem do coração voltado a Deus, ele é um homem diferente. Ele é um homem aqui, oficiosamente, discípulo de Deus, que Jesus não tinha vindo nessa época. É um homem diferente. No 2 ele diz assim: antes, o desejo daquele homem diferente
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é totalmente diferente do que prega as religiões. E nós também não podemos dizer que as religiões é instrumento do mal, porque as religiões têm dado condições de vida muito melhor para muitas pessoas. Nós não podemos demonializar a religião, não, seja ela qual for. Agora, isso aí tem os seus percalços lá que não interessa, cada um tem a sua. Mas que é religião, ou não só religião. Eu vou citar, por exemplo, aqui uma entidade, o AA. Não é religião. E faz um bem para a sociedade muito grande. E outros narcóticos anônimos, não sei o quê. Então, as religiões, todas elas, também têm a sua parte boa. Mas ao homem a vida é diferente. O salmista do Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nos conselhos do engano, naqueles conselhos indevidos. Não se detém no caminho dos pecadores, não se mistura com pessoas que não convêm, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem o coração voltado a Deus. Não é religiosamente, não, que não quer nem mais trabalhar, quer cuidar da vida dos outros, e põe uma Bíblia debaixo do braço e fica pregando o que ele quer para os outros, impondo. Não, é um homem diferente, é um homem que fala com Deus espiritualmente a respeito da sua condição de vida, da sua mesquinharia, a vontade que ele tem de melhorar. É esse que é o homem que é bem-aventurado. O profeta Isaías, estou falando por enquanto só no Antigo Testamento, no capítulo 57, no verso 16, o profeta Isaías traz uma mensagem de paz para os arrependidos. Aí ele diz assim: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego de vida que eu criei. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: ele chegou à conclusão, se ele viveu uma vida de contenda, de discussões, de questão aqui, questão ali, que é o que nós vivemos, o espírito de vida dele definharia, ele é entristecendo, diminuindo, até perder o fôlego de vida. Isso é o reconhecimento que o profeta Isaías sentiu se ele continuasse na contenda da vida. Ele chegou a essa conclusão. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, no verso 20, ele fala a visão das 4 rodas. 4 rodas é uma analogia da vida que passa pelos 4 cantos. A roda que roda pelos 4 cantos. E ele diz o seguinte, no capítulo 1, verso 20. Para onde o Espírito queria ir, ia. Pois o Espírito os impelia
a vontade própria os levava ele aonde quer. O espírito de vida o leva aonde quer, impele aí aonde quer. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. O espírito dos seres viventes é um espírito inconstante que vai para lá, que volta para cá. É uma analogia que o espírito vive rodando, os quatro cantos do mundo, as quatro rodas rodando para os coisas. O último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, ele fala: eu não mudo. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que Deus falou, e ele está falando, a voz de Deus. Ele diz: porque eu, o Senhor, é Deus que está falando, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos prestar bem atenção. Jacó foi o patriarca do povo judeu, o último patriarca do povo judeu. Abraão, Isaac e Jacó. Esses são, a partir desse veio a nova época, o Novo Testamento, a vinda de Jesus, que Jesus já vinha pelo Antigo Testamento. Ele caminhou pelo Antigo Testamento em vida como homem até dos seus 30 anos até os 33 anos. Aí ele diz, no Novo Testamento, a chegada do Espírito Santo, a chegada do Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Salmo 139. Lembramos que o Salmo, apesar de estar no livro do Antigo Testamento, até hoje existem salmistas. Tem salmistas até hoje. O Salmo 139, versos 7 a 10, Deus, onisciente e onipotente, diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Esse é o salmista falando. Se subo aos céus, lá estás. Se faças minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. 9. Se toma as asas da alvorada, me detém nos confins dos mares. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Está falando de Jesus Cristo que tem esse poder. Isaías, profeticamente, Isaías falando para o povo na época de Jesus, da encarnação de Jesus, Isaías já profetizava no capítulo 11, no verso 2, e dizia: o reinado pacífico do rebento de Jessé. Quem é que é o rebento de Jessé? Rebento de Jessé é Jesus Cristo, que ele descende de Davi, que é filho de Jessé. Aí ele diz, Isaías falando, Deus falando pela boca de Isaías: repousará sobre ele o Espírito Santo, sobre Jesus, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Só Jesus.
Isaías está profetizando aí que para ter essa qualidade que só Jesus repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós estamos aqui caminhando no Novo Testamento. Mateus capítulo 12, verso 15 ao 21, Jesus se retira. Diz assim: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Jesus agora está falando sobre Isaías, lá está confirmando a vida e as profecias de Isaías. Eis que é o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Saiu do povo judeu, saiu do judaísmo, aos gentios, a todos aqueles que não são judeus. Não contendará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ninguém ouve Jesus pregando, não. É por espírito, é espiritual. Tem muita gente pregando em nome de Jesus aí, mas isso aí, saber o que ele está pregando, se tem representatividade daquilo que Jesus foi. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Está dizendo que Jesus não vai estar aqui mais pregando aqui. Quem está pregando aqui é homem. Está pregando é homem, não é Jesus. Jesus não está pregando mais. Está dizendo, ó, Jesus não esmagará, não pegará o pobre, o pecador, quem quer dizer, esmagará. Ele não é vingativo, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que